Então, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na segunda fase, né, do modernismo. Eu vou apresentar para vocês o contexto histórico dessa segunda fase. Então, essa segunda fase, nós vamos estar abordando mais um pouquinho do contexto histórico, porque fosse numa aula normal de história, a gente focaria em mais aspectos. Mas como é um trabalho de literatura, arte, então eu peguei os pontos principais da história da época. Então, nós começamos essa segunda fase do modernismo falando primeiramente que o Brasil ele estava num contexto de muitos conflitos sociais e políticos, com a Revolução de 1930 e depois a Revolução de 32, durante a Era Vargas. Então, qual era o contexto histórico do Brasil? O Brasil estava vivendo a ascensão de Vargas ao poder, o país com muitas revoltas, muitos movimentos sociais, e essa Revolução de 32, ela vai acontecer devido a uma aliança do Vargas com a região do sul do país, que vão dar um golpe e vão tirar, porque toda eleição ela acontecia uma vez era São Paulo, outra vez era Minas Gerais. Então, na vez quando São Paulo indicaria o presidente que vai ser indicado, vão dar esse golpe, o Sul, juntamente com o Vargas e o partido interessado, e eles vão dar esse golpe de Estado que o Vargas vai se tornar presidente sem eleição. Então, o presidente eleito vai ser deposto, porque a maioria do país não concordava com a eleição, e o Vargas vai assumir o país, e a princípio ele vai começar a mudar muitas coisas na realidade do Brasil. Então ele vai começar a trazer informações, ele vai começar a trazer direitos trabalhistas que o brasileiro não tinha. Então o Vargas vai até ser apelidado como pai dos pobres, porque ele vai trazer direito trabalhista, ele vai permitir que as mulheres participem do processo eleitoral, que mulher até então não votava. Então, Vargas, apesar de tudo, ele vai trazer para o Brasil a industrialização, ele vai trazer direitos femininos. Então, essa revolta de 32, apesar de São Paulo ter perdido, mas o Vargas não comemora, porque ele não queria criar inimizade com ninguém. Ele queria ser um chefe de Estado que ele fosse admirado, amado e respeitado, né? Mesmo que em muitos momentos ele atuava como um ditador, principalmente quando ele começava a perder o controle, ele vai declarar o estado de sítio, né? Que o estado de sítio é um estado em que o presidente pode decidir qualquer coisa, mesmo que vá contra a Constituição Federal. E o Vargas vai usar o estado de sítio, o Vargas vai usar o estado de calamidade pública, quando ele quer interferir na política, e a Constituição estaria barrando ele, então ele usa desses artifícios que a lei permitia, né? E essa segunda fase do modernismo também vai ser uma fase conturbada no Brasil, porque o Brasil vai estar saindo daquela crise de 29 que eu falei semana passada, que é aquela depressão econômica, que os Estados Unidos têm uma grande queda, o café não saía, os fazendeiros naquela crise, então Vargas começa a comprar os cafés para ajudar os fazendeiros que estavam falidos, e nisso ele começa a se tornar, a ideia do Vargas é acabar com o café. Ele quer investir em outras coisas, então ele compra o café, queima
dá o dinheiro para os fazendeiros, porém ele queima todas aquelas sacas de café, e aí ele vai tentar remodelar o Brasil, e o Vargas vai mudar todo o contexto do Brasil mesmo. Então, o Brasil vai sofrer uma grande mudança no governo Vargas. Então, esse governo vai trazer, vai ser um governo de ditadura, porque o Vargas vai se aliar algumas vezes ao exército brasileiro para tomar o poder. Ele vai se tornar o único presidente que vai ser presidente sem ter sido eleito. Ele vai ficar 15 anos no poder. Vai ter um regime totalitário. Teremos também a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil também não foi aceito para entrar na Segunda Guerra. Então, o Brasil vai participar da Segunda Guerra como se ele fosse parte do exército americano. Então, o Brasil ele entra pela porta dos fundos na Segunda Guerra Mundial. Ele não entra um país que adere, ele entra como parte da esquadra dos Estados Unidos. E nessa época, para o Brasil fazer parte dessa Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aumento de desemprego, nós vamos ter falência de fábrica, vai ter a questão da fome, miséria. Então, o dinheiro, né, todo o dinheiro que o país tinha, vai todo para essa Segunda Guerra, enquanto vai começar a faltar recursos para o Brasil. Então, nesse período, o presidente que foi deposto foi o Washington Luiz. Ele vai ser deposto porque quem ganha a eleição é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, todo mundo sabe que ele era daquele Partido Comunista, né, totalmente contrário às ideias da elite brasileira. Então, a elite brasileira põe o Vargas na cadeira da presidência, dando um golpe, derrubando o Júlio Prestes e derrubando o Washington Luiz, que ainda era o presidente, né? E aí o Vargas toma posse e começa a fazer todas as mudanças. Então, o Vargas ele vai fazer mudanças na estrutura do Brasil, desde a questão política a questões econômicas, a questões. O Vargas vai criar o Ministério da Educação, ele vai criar o Ministério do Trabalho. Junto com esse Ministério do Trabalho vai se definir carga horária, de quantas horas por dia as pessoas podiam trabalhar. Então, essa segunda fase, ela é composta de um período ainda muito difícil para o Brasil. Mas, apesar do Vargas ser um ditador, ele vai trazer para o Brasil uma certa evolução política, econômica, social, trabalhista, e isso vai agradar muita gente. E quando nós chegamos nessa fase, aí nós vamos entrar no Estado Novo. O que é o Estado Novo? É o momento da ditadura de Vargas, que vai de 37 até 45, em que Vargas, né, ele... Acho que alguém quer entrar, né? Que o Vargas, nesse período do Estado Novo, ele vai ser o período da primeira ditadura do Brasil, que seria, nós chamamos de ditadura civil, que vai de 37 a 45, e posteriormente nós teremos a ditadura militar, feita pelos militares. Nós temos a ideia que a ditadura imposta por Vargas, né, a ditadura civil, como nós chamamos, ela é desvinculada da militar, e na verdade não é. O Vargas chega no poder com o apoio dos militares, num golpe que os militares dão e derrubam o presidente Washington Luiz. Depois, os militares vão participar do governo Vargas, e em sequência haverá um outro golpe militar em que os militares sobem ao poder. Então, na verdade, o exército brasileiro, ele sempre foi usado quando o povo decidia contra a vontade da elite, a elite usava do exército para tomar o poder à força e fazer a vontade da maioria da elite brasileira.
Em síntese, esse era o contexto histórico do Brasil em meados da segunda fase do modernismo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer que eu esclareça algum ponto? Falei muito rápido? Como é que foi? Eu cheguei agora. Você chegou agora? Cheguei Então, agora, eu estava fazendo umas atividades atrasadas aqui. então tá certo. Ana, eu apresentei o contexto histórico da segunda fase do modernismo. Então, eu falei um pouquinho sobre o Vargas, que o Vargas chegou ao poder dando um golpe de Estado junto com os militares, que ele faz toda uma mudança na sociedade brasileira, ele vai criar o Ministério da Educação, ele vai criar o Ministério do Trabalho, vai fazer uma reforma trabalhista, e todo esse contexto vai estar acontecendo a segunda fase do modernismo. Então, o Brasil ele está num contexto de conflitos, num contexto de uma ditadura, e está surgindo o modernismo. E agora eu vou deixar as professoras apresentarem um pouquinho da área delas nesse contexto do modernismo. Tudo bem? Acho que agora é Maria Angélica, né? Sou eu, então, agora, Fer? Pode ser? Então, eu vou compartilhar a tela. Vou pegar aqui meu material. Primeiro eu faço o quê? Primeiro abro o material? Primeiro você deixa o material aberto. Tá, tá jóia. Abro primeiro o material, beleza. Eu nunca lembro de... Aí você clica naquele botãozinho do meio que está escrito assim, apresentar agora. Peraí. Cadê vocês? Ah, tá aqui. Peraí. Apresentar agora? Isso, aí você escolhe uma janela. Uma janela. E aí você seleciona compartilhar. Compartilhar. Tá aberto já? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. F5. E tá passando aí para vocês ou não? Não. Não? Peraí. Volto agora aqui e compartilhar. Isso. Não tá querendo não, ir. Maria Angélica, lá embaixo, no quadradinho e na setinha, apresentar agora. Tá bom, então. Vamos começar tudo de novo aqui. Nunca... Tela inteira? Eu acho uma janela mais fácil para você. Uma janela? Beleza. Agora eu achei. Agora eu achei. Obrigada. Aí, vocês estão vendo? Não. Agora vai começar. Estamos sim. Agora assim? Uhum. Então, vamos lá. O Léo comentou muito bem, né? Deixou bem a gente, no momento desse contexto histórico, de como que estava o Brasil dentro dessa segunda geração, né? Então, agora, na área da arte, tá? Nós ainda estávamos recebendo, né? Muita informação, a gente estava recebendo ainda muitas ideias que vinha daquela Semana de Arte Moderna, tá? A gente ainda estava com esse frescor, né? A gente ainda estava vivendo tudo aquilo que foi de Semana de Arte Moderna, tá? O pintor que mais se destacou, que influenciou demais, tanto lá na Semana de Arte Moderna e agora na segunda geração, tá? É o nosso famoso Picasso, tá? Ele, né, ele dá um destaque, né, ele quebra essa arte acadêmica, essa arte tradicional, com as suas formas geométricas. Então, esse cubismo que já foi falado lá no outro momento, né, ele também é falado novamente agora, nessa segunda semana, né, nessa segunda geração. Então, nós vamos ver muitos pintores que vieram, tá? E principalmente pintores que vieram fugindo dessa Segunda Guerra Mundial, né? Muita gente sai da Europa e vem morar no Brasil, tá? Vamos lá, então. Um dos pintores que a gente tem um destaque muito grande é um brasileiro, tá? Ele nasceu lá no Belém, Pará, e faleceu em Campo Grande. Ele vem
desse Belém do Pará, vem para o Rio de Janeiro, ele vem fazer faculdade de Belas Artes, ele estuda, na verdade, ele vem já desde pequeno, vem com a família, né, eles moram no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele faz o estudo na Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ele se forma sendo um artista plástico, ok? E nós vamos perceber que o trabalho do Ismael Neri, tá? O trabalho do Ismael Neri tem uma grande tendência, né, forte desse tal cubismo, que era o que estava influenciando todos os outros artistas, né, vindo lá da Europa. Estava influenciando, sim, mas aqui a gente tinha os nossos temas, nunca vamos esquecer dos nossos temas. Essa imagem que eu escolhi para vocês, essa obra, chama-se Figuras Azuis. Olha como que ele lembra muito o traçado, né, os retratos do nosso famoso Pablo Picasso. Tá? Então, o Ismael Neri, ele tem uma fase cubista e também ele vai ter uma fase, que a gente fala, uma fase surrealista, tá? Então, faz sempre muitos retratos, muitos trabalhos artísticos, né? Quando se faz esses retratos femininos, a esposa dele, Adalgisa, que foi uma grande poeta, uma grande escritora dentro desse período, ela aparece muito nos seus retratos. Então, o estilo dessas pinceladas, desse contorno, é essa forma geometrizada, ok? Forma geometrizada. O Ismael Neri, ele trabalha bom tempo sendo desenhista, sendo projetista no Rio de Janeiro, de fazer topografias, né? E ele pintou demais, tá? Mas ele viveu pouco tempo. Ele viveu 33 anos. Ele falece de tuberculose, que foi uma doença de época, foi uma doença que levou também muita gente embora, né? A tuberculose. E ele teve uma fase que a gente observa que é uma fase surrealista. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de surrealismo, né? O que é o surrealismo? É a mistura da fantasia com o imaginário, né? Com o irreal. É a realidade misturada com sonhos, imaginação. Então, observem aí. Até metade do corpo da mulher, eu observo um corpo certinho, né? Convencional. E depois, olha o rosto, né? Que se multiplica lá atrás, lembrando o corpo da sua mulher. Então, esse é o estilo chamado surrealismo, que é o grande chamariz também na época, né? Uma vanguarda de época. O que significa vanguarda? São os estilos artísticos que estavam à frente ao seu tempo. São estilos que fazem referências até hoje, são as vanguardas europeias. Tá? Então, o nosso Ismael Neri, ele se casou com essa poeta Adalgisa e a maioria dos seus trabalhos, quando se tem a presença feminina, é dela. Isso também lembra um pouquinho a história de vida do Salvador Dalí. O Salvador Dalí, quando ele monta, ele faz alguns trabalhos, ele pega a sua esposa, sua grande musa inspiradora. Essa obra achei fantástica, tá? Ele pintou a própria morte no estilo surrealismo, né? E ele é um autorretrato, né? Ele nessa partida, né? Poucos os artistas fizeram esse tipo de tema, né? Pintando a própria morte. Então, Ismael Neri, ele começa sendo um cubista, né? E ele vai pesquisando, ele vai estudando, fez muitas viagens, chegou a fazer viagens fora do Brasil, retorna para o Brasil. Então, era um grupo, né? Ele conhecia outros pintores também de época, eles trocavam muitas ideias, tá? Então, é um artista que, quando a gente faz o estudo novamente, a gente observa que viveu pouco tempo, não vendeu muitos quadros, sim, muitos quadros. Depois de um tempo, começam a estudar seus trabalhos e percebem a grande importância que ele deixou
para essa segunda geração de modernistas, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o Ismael Neri? Não, Não? Posso passar para outro? Vamos pode. ver agora um outro, tá? Esse outro, vamos aqui apertar. Esse já é um outro artista brasileiro, mas não brasileiro. Que negócio é esse? Brasileiro, mas não brasileiro. Ele é um artista que ele pede a dupla nacionalidade. Ele vem da Lituânia, tá? É um artista que vem lá da Europa, né? Ele vem fugido, né? Eles vêm com a família, eles vêm para a cidade de São Paulo, tá? E ele já, na Lituânia, ele já era um grande pintor, escultor, desenhista, fazia muitos trabalhos. E quando ele vem para o Brasil, tá? Ele fica, assim, maravilhado com as nossas cores, com a nossa história, como o povo brasileiro, que é um povo muito alegre, muito colorido, tá? Então, isso a gente vai perceber muito no trabalho dele, tá? Muitas cores, mas vamos ter um tema que não foge da cabeça dele. Ele vê as nossas cores, a nossa alegria de viver, só que na parte da composição, na parte dos traçados, né, os temas são pesados. Olha essa imagem, família enferma, né? Uma família aonde que eu percebo que estão todos tristes, né? Ali, olha, é a partida de alguém. Então, a perseguição, fome, né? Tristeza, é um tema que é muito colocado nos trabalhos desse Lazar Segal, tá? Então, família enferma. Como se fosse a família dele? Não necessariamente a família dele, viu, Ana? Não necessariamente a família dele. É um tema, tá? Não necessariamente que seja assuntos só pessoais dele, Uhum. tá? Essa família enferma, o traçado dele, ele lembra um cubismo, mas o que nos chama muita atenção já é uma outra vanguarda, é um outro estilo, vamos dizer aí, que é o expressionismo. Bate um olhar nos rostos, olha como que está carregado de tristeza. Não só pelo tema, mas nos chama atenção nos olhares. Então, o trabalho dele é entre expressionismo, tá? E cubismo, certo? Quando a gente observa já um outro tema, olha, uma das obras mais famosas do Lazar Segal é o Bananal, e é o trabalhador, né? Olha como que aqui eu já vejo muita referência do cubismo, as formas geométricas. Olha como que ele faz a pintura no fundo das folhas da bananeira, completamente formas geométricas, quase que o fundo, se eu não coloco o tema, eu bato os olhos, eu penso que são só xizinhos aí, só retângulos, tá? Se eu tiro a legenda. E é um trabalhador, tá? E é um trabalhador. Então, é uma das imagens, assim, bem conhecidas do Lazar Segal, tá? Bem conhecidas. Então, ele ficou apaixonado pelo Brasil, tá? Pela cidade de São Paulo, ficou apaixonado pelas cidadezinhas que ele fez as viagens, os conhecimentos. Campos de Jordão também, daqui a pouco eu já falo para você de Campos de Jordão. E a obra dele mais conhecida, tá? A pintura chama-se Navio de Emigrantes. É uma pintura que sempre nos livros de português, sempre ele apresenta essa imagem, tá? Navio de Emigrantes. Por que emigrantes? É um tema de perseguição, é um tema, né, de tristeza, é um tema onde eu tenho muitas pessoas vindo para o Brasil, fugindo dessa Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é uma imagem, uma das imagens mais conhecidas. E olha o que eu deixei aí para vocês darem uma olhada.
O tamanho dessa tela é uma tela gigantesca. Ela tem 2,30 m por 2,75 m, tá? É uma imagem que tornou-se, né, um cartão postal, né? E em cima dessa imagem, ele fez outros estudos que têm o mesmo estilo, o mesmo traçado, as mesmas cores, só que daí dando detalhes a essas famílias que estão vindo para o Brasil, essas famílias, né, é como se ampliasse a obra e a gente observasse toda a tristeza, né, a melancolia, né, a ideia de uma terra nova, tá? Essa obra se encontra no Museu Lazar Segal. A casa onde ele morou é uma casa grande, uma casa térrea, mas uma casa grande, na cidade de São Paulo. Essa casa ela foi transformada em museu, Museu Lazar Segal. Se você pegar o sobrenome Segal, nós temos uma atriz brasileira muito conhecida, chamada Beatriz Segal. Ela é sobrinha desse pintor que eu estou falando para vocês, tá? Resumindo, quem que é essa atriz? É a famosa Odete Roitman, tá? Você já ouviu falar de uma novela aí que nós tivemos uma famosa Odete Roitman, a personagem? A Beatriz Segal que fez essa Vale tudo. Personagem. Vale tudo, isso daí mesmo. Então, quando a gente observa o retrato dele, a foto dele, a gente observa que ela tem bem os traços do tio, o rosto assim bem do tio. Outra imagem que é gostosa de ver, que a gente entende toda essa beleza, que ele ficou assim apaixonado, né, pelo nosso Brasil, é o gado ao luar, né, que são as paisagens rurais, né, as paisagens que a gente vê do nosso gado, né, a quantidade de gado que a gente tem no nosso país. Então, gado ao luar, né, e depois essa outra paisagem aqui, olha, e também na viagem que ele fez, né, cidades mais menores, tipo Campos do Jordão. Campos do Jordão, há mais de 50, 60 anos atrás, eram cidadezinhas pequenas, né? Ok? Então, olha o traçado. Olha como que ele coloca as camadas, né? Das tintas. O nosso modernismo tem isso, essa sacada também, além das formas, essa quantidade de tinta que foge dos padrões convencionais, tá? Então, Lazar Segal, uma grande contribuição para a arte brasileira, tá? Porque também ele vem romper, ele vem ajudar a encontrar a nossa identidade como povo brasileiro dentro das artes visuais, dentro desse panorama, né, de Brasil tendo uma arte, sim, uma arte especificamente brasileira, tá? Então, Lazar Segal, ele perde essa dupla nacionalidade. Ele morre na cidade de São Paulo, ele viveu 66 anos, tá? Então, todo o seu acervo, ele ficou, né? Esse acervo foi transformado uma parte para a prefeitura de São Paulo, uma outra parte aos familiares. Então, é um artista que contribuiu bastante, tá? Nessa segunda geração dos modernistas. Ana, você gostaria de fazer alguma pergunta? Tem mais alguém? Os convidados aí gostariam de fazer alguma pergunta? Estou falando muito rápido. Não, tá dando para entender. Eu tô anotando aqui os negócios. Oi? Tá dando para entender. Eu tô anotando aqui também a Ó, que legal. Anota mesmo, para depois você ver aí o que você achou de bacana aí. Para hoje, nós temos mais um pintor brasileiro, tá? Agora, esse daí foi o que mais viveu entre os dois aí da noite, o Antônio Gomide, tá? Ele nasceu em Itapetininga, São Paulo. Ele foi pintor, escultor, decorador, cenógrafo. Cenógrafo, esqueci de falar que também o nosso
Lazar Segal, ele trabalhou com cenografia, ele trabalhou também com teatro. Então, dentro da biografia do Lazar Segal, ele também trabalhou com teatro. Com o quê? Fazer desenhos, projeções e cenários, e também projeções de figurinos. Um período que também o teatro se desenvolveu bastante, tá? Então, muitas encomendas para esse tipo de trabalho. O Antônio Comide, ele mora um tempo fora do Brasil. Ele se casa aqui no Brasil, ele vai com a família para a Suíça, ele vive um tempo entre Suíça e França, e depois ele retorna para o Brasil. Tá? Então, é um artista bem completo, é pintor, escultor, decorador, cenógrafo, fez de tudo um pouco. E a família entre eles ali, são famílias entre eles, é a esposa, o cunhado, são assim, eles mexem muito com essa parte da arte visual, tá? Então, para as próximas aulas aí, ainda vou falar de um outro parente dele. Bom, o Antônio Comide, ele é um artista que trabalha, ele consegue fazer do seu estilo, né? São vários estilos. A gente percebe ele vivendo mais tempo que os outros, né? Então, essa grande mudanças de estilo de traçado de trabalho. Então, ele é de um acadêmico, vamos dizer assim, de uma pintura, né? De um traçado que a gente vê mais certinho. Olha aí a bailarina. Olha a bailarina. Quando a gente bate os olhos na bailarina, fala, ai, eu gosto porque eu já entendo, né? Eu entendo aí a mulher. Oi? É meio realista também. Isso que eu gostaria de ouvir. Ele é meio realista, exatamente. Então, ele tem essa fase que a gente observa isso. Mas também, olha como ele consegue quebrar. Ele volta para a referência do cubismo, ele volta para a referência das formas geométricas. A obra que eu mais gostei, que eu coloquei aqui para vocês hoje, é esse daí, olha, Casal Abraçando. Olha só como que quebra completamente o corpo. A bailarina estava o corpo todo certinho, as proporções. E olha aqui, o corpo ele está todo retorcido e com influências dessa forma geométrica, tá? Então, cubismo, surrealismo e expressionismo tem uma grande influência nos trabalhos dos nossos brasileiros, fundamental, tá? Então, Casal Abraçando, esse também, olha que lindo, figuras, olha que lindo, figuras, tá? Figuras, eu tenho aí agora os animais junto, tem uma fase que ele trabalha muito com pinturas com o tema religioso, ele faz restauração de vitrais, faz pinturas de vitrais em igrejas. Então, de todos dos que eu apresentei hoje para vocês, o Antônio Comide, ele viveu mais tempo, então ele fez mais coisas, tá? Muito mais coisa. Essa também eu gostei muito dessa obra, A Santa Ceia, gostei demais, tá? Por duas coisas, porque toda vez quando a gente fala desse tema, o pessoal só lembra da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Pensa que foi Leonardo que inventou esse tema. Não, é um tema bíblico, né? Então, o Leonardo é um tema bíblico que foi se repetindo em vários momentos da história, né? História. E aqui a gente tem, dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo, aqui no Brasil, essa influência de formas geométricas. Gosto também dessa obra porque tem a assinatura dele no cantinho esquerdo, tá? Olha lá, Antônio de Comide, ok? Gosto dessa imagem porque quebra aquilo que às vezes a gente lembra da imagem lá do Leonardo da Vinci. Maria Angélica. Oi. A Ana está com a mão levantada. Eu não estou vendo. Pode fazer a pergunta, meu anjo. Cubismo, então, é quando é com forma geométrica? Isso, Ana. Cubismo é quando se tem
a referência quando a gente observa formas geométricas. É exatamente isso. Exatamente isso. E ao longo da vida dele, olha que tristeza, ao longo da vida dele, ele foi perdendo a visão. Ele foi ficando cego, tá? Daí ele para de pintar e ele vai para uma coisa mais tátil, uma coisa assim que vai mexer mais, que é a escultura. Ele volta a trabalhar com a escultura, tá? Então, são 3 artistas aí que eu escolhi para essa noite, para falar da segunda geração dos modernistas. E se a gente tiver a terceira geração, uma próxima aula, daí eu vou estar falando desse grupo do Santa Helena, daí vou estar falando do Alfredo Volpi, vou estar falando do Clóvis Graziano, vou estar falando de mais um que eu vou escolher, e principalmente do nosso famoso Cândido Portinari. Então, para a aula de hoje, foram esses 3 que eu deixei, ok? Se tivermos a terceiro momento do modernismo, serão esses aí que eu vou estar trabalhando, ok? Teremos sim, Maria Angélica. Isso eu imaginei, ok? Teremos sim, Então, tá? eu vou fechar aqui e continuo com vocês, tá? Continuamos. Ok? Aninha, deu para entender? Apreciar um pouquinho? Maria Angélica, muito interessante esse olhar da arte, contribui muito para as nossas reflexões. Estou apreciando bastante. Obrigada. E muito importante também, a Ana está aí, eu gostaria que ela percebesse isso, que tudo que a Maria Angélica falou na arte está relacionado àquilo que o professor Léo apresentou do contexto também, né? As dificuldades, as questões, aí esse olhar para a sociedade, para as coisas que estavam acontecendo. E também as releituras, como ela apresentou agora do Gomide, certo? A releitura da Santa Ceia, que também é um recurso utilizado pelos modernistas na segunda fase. Reler, refazer algumas coisas. A dona Fernanda vai dar continuidade e eu vou fazendo as intervenções necessárias, tá? Léo, você coloca para mim, por favor? Só um momentinho que eu já coloco. Bom, a Ana não estava na outra aula, né? Vamos dar uma pincelada rápida. Então, Ana, é o seguinte, o modernismo é o último aí dos movimentos literários, tá? Há quem diga que ele ainda está acontecendo, que ele ainda não se fechou, né? Mas, enfim. E o que vem a ser esse movimento modernista, né? Ele é um movimento que ele veio para transformar tudo. Ele é 100% brasileiro, ele não é um movimento que aconteceu em outros países e depois veio para o Brasil como os outros, tá? Ele começou em 1922 e o marco inicial dele... Pode pôr no próximo, por favor, Léo. Vou dar só falar rapidinho da primeira fase para a Ana não ficar tão boiando assim. Então, esse movimento, ele começou... Ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira fase foi a que nós explicamos na aula passada, tá? Essa primeira fase, ela começa em 1922 até 1930. E o marco inicial foi a Semana da Arte Moderna. Não sei se você já ouviu falar nessa Semana da Arte Moderna. Foi uma grande exposição que eles organizaram, os artistas da época organizaram, que eles queriam, assim, renovar tudo o que conhecíamos na parte de literatura, artes em geral, arte, literatura, dança, poesia, em tudo. Então, eles fizeram essa Semana da Arte Moderna. E foi assim que eles que deu esse início à primeira fase, que foi um movimento, assim, para não ser 100% brasileiro. Só mesmo, eles queriam mesmo exaltar ali o nacionalismo, o regionalismo, tudo mesmo do Brasil, sem nenhuma influência. Essa aula que nós vamos falar agora é a segunda fase, que ela começa em 1930 e vai até 1945. Esta segunda fase, que está também nesse turbilhão todo que está acontecendo historicamente, claro que ela reflete na literatura, né?
Mas já não é aquela experimentação do novo como foi na primeira fase. Ela já é uma fase mais madura, né? Que eles já mostraram a que eles vieram, o que eles querem. Então, eles vão mais se firmar, certo? E nessa segunda fase, a literatura, ela explora muito, ela é muito politizada, ela fala muito assim como as artes também, né? Ela fala muito sobre o contexto social. Ela não só fala, ela se aprofunda nesses assuntos, nas obras, ela faz críticas. Até, Márcia, embora eles digam que eles não querem nenhum tipo de influência, né, europeia ou de outros movimentos, tem uma certa influência do realismo, né, Márcia? Que tinha esse lance de fazer crítica, né? Sim, sim. A crítica social ela é bastante presente na segunda fase modernista e todo o movimento modernista, independente da fase, tanto a primeira como a segunda, como a terceira, ele é também denominado neorrealismo. Por quê? Justamente porque eles vão ter uma preocupação em retratar aquilo que acontece no momento. O contexto histórico nesse momento, ele está intimamente ligado, ele está bem ligado a tudo o que se passa. É muito rico, né, nesse sentido. Tanto que nós temos aí essa divisão feita pelos literatos, de uma primeira fase, de uma segunda fase e de uma terceira fase. Sim. E então, o que eles fazem nas obras? Eles falam muito, eles recriam muito a realidade, falam muito, fazem essa crítica do sócio, do que está acontecendo economicamente, socialmente, culturalmente. Eles falam muito desse nacionalismo, regionalismo, né? E essa, né, na literatura, então, aí nós temos aí as duas partes, a parte da poesia e a parte dos romances, da prosa, né? E para ilustrar um pouco, para mostrar... né? Só um minutinho, Fernanda. Léo, os slides não estão aparecendo. Agora sim. Então, na prosa, né, que são os romances, nós temos aí, os autores usavam as obras, né, para fazer esse aprofundamento nas denúncias das críticas na sociedade. E nós temos aí os principais autores: Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego e o Graciliano Ramos. E eu quero falar da obra Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos, para mostrar como que os autores faziam tudo isso que a gente está falando, dessa crítica, de falar dos problemas, tal. O Graciliano Ramos, ele era um homem muito intelectual, um pensador, um homem envolvido até politicamente. Ele foi até preso um certo período aí, justamente por esse posicionamento dele, né? Até, eu falo sempre para vocês, procura saber um pouquinho do autor antes de ler a obra, porque aí você entende melhor o que ele quer passar para vocês, né? Mais uma vez, Fernanda, culminando com aquilo que o Léo falou lá do contexto histórico. Justamente. Ele tem uma obra, o Graciliano Ramos, que se chama Memórias do Cárcere. Justamente nesse período de transição aí, de governo para ditadura, né, do Getúlio Vargas, ele é considerado um contraventor e ele fica preso. E da prisão surge, né? Ele produz o romance Memórias do Cárcere. Então, e voltando para o Vidas Secas, ele conta a história de uma família de retirantes, né? O pai, a mãe, os 2 filhos, tem a cachorra que ele fala, a cachorra vira até um personagem principal, um personagem que chega a ser assim, né? Bem que aparece muito assim. E ele mostra nessa obra
a pobreza, a miséria, as dificuldades desse sertanejo, desses retirantes, né? Então, ele mostra ali como é difícil, ele mostra ali toda daquela parte regional, como a vida é difícil, fazendo, através disso, as denúncias, né? Essa é a crítica, essa é a denúncia, mostrando como tem miséria, como tem desigualdade, como tem dificuldade, como tem aí toda essa opressão mesmo, que eles, até isso, né, que eles trabalhavam muito para ganhar muito pouco, não tinha direito nenhum. Então, através dessa obra, a gente pode ver como os autores faziam essa crítica, né? E você quer falar mais alguma coisa, Márcia, sobre essa obra? Posso perguntar uma coisinha? Perguntar uma coisinha? Você falou de um personagem, é o personagem Baleia, Cachorra? É a cachorra. Ah, tá. Porque foi falado na live lá das meninas da USP, não foi isso que elas falaram? Das leituras, né? Que tem gente que às vezes lê e não presta atenção. Isso. Então tá certo. E sabe o que é engraçado nesse livro? Porque assim, o pai é o Fabiano, né? A mãe, eu não me lembro o nome da mãe, como que é a dona? A Vitória. A Vitória. Só que os dois filhos não têm nome, né? Não aparece nome. E diz que isso é proposital mesmo, porque é para mostrar que todas as crianças ali daquela região passavam por isso, entende? É para fazer menção a todas essas crianças que estavam passando por toda essa dificuldade. Então, olha como que o autor usa detalhes assim, né? Que a gente às vezes passa despercebido, mas para justamente mostrar essas desigualdades sociais, fazer uma criticazinha ali, né? E mostrar tudo isso que eles estavam, que é o propósito que eles queriam mostrar. A Vidas Secas, ela retrata, assim, a deformidade social brasileira, né? Vamos dizer assim, as várias caras que a sociedade brasileira tem. Então, veja, o Graciliano Ramos chama o menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais velho. E ele não dá um nome para os personagens, porque é como se essas pessoas não contassem na sociedade, né? A gente vivia uma ilusão de que a sociedade, né, de que o Brasil estava às mil maravilhas e está até hoje. E, na verdade, não é isso que acontece, né? É muito particular, é muito importante ler. Quando ele fala da cachorra-baleia, ele descreve a cachorra-baleia. Veja, a cachorra tinha nome, Baleia, né? Os filhos não, mas a cachorra tinha nome. Então, ele coloca como se fossem sentimentos humanos, características humanas, no animal. Esse processo, dentro da literatura, chama-se zoomorfização. Por isso que as alunas citaram na live, né? No sentido de que os animais, eles muitas vezes traduzem sentimentos, características humanas, né? E que as pessoas não valorizam, venham não valorizar, ou supervalorizam também. Certo? Outra coisa, né? Posso falar? Só terminar aqui, Márcia. Outra coisa, assim, nesta fase que eles começaram a abordar, colocar nas obras, é falar também do eu, né? Começou a ter essa interpretação do eu no mundo, porque estava acontecendo tanta coisa e eles começaram a colocar. E aí, como vai ser? Qual é a perspectiva que vamos ter, né? Então, isso também começou a existir essa análise dos personagens,
queria um pouco mostrar isso, né, Márcia? Essa análise psicológica que começou a acontecer dos personagens nessas obras, para começar a falar do eu, né? Do eu. E isso também é característica realista, é uma retomada do realista. Sim. A análise psicológica ela foi implantada dentro da literatura pelo Machado de Assis. E os modernistas retomam nesse momento da segunda fase isso. Na verdade, né, Márcia, por mais que o movimento ele não quisesse nenhum tipo de influência, não tinha como, assim como nas artes também, né? Que a Maria Angélica mostrou tantas influências ali, então não teve mesmo eles querendo. Não tá dando para ouvir? Sim. Mesmo eles querendo, assim, a proposta ser 100% aqui nacionalidade, ainda assim não tinha como fugir disso, né? Sim, né? Como já diziam os grandes e velhos poetas gregos, nada se cria, tudo se copia, certo? Só complementando aqui o que ela falou sobre os romances, né? Então, na prosa regionalista destacam-se o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, certo? E na prosa urbana, aí nós vamos mergulhar um pouco em Érico Veríssimo, né? Lá no sul do Brasil ele vai falar, e dentro da obra do Érico Veríssimo, nós temos essa análise psicológica que a professora Fernanda acabou de falar, na prosa urbana, muito bem descrita, certo? Seria muito interessante ler as obras dele. É o autor de O Tempo e o Vento, Ana Terra e outras obras. Léo, passa o slide. Aí estão as características da segunda fase do modernismo, né? O nacionalismo, o regionalismo, os versos livres na poesia, a análise da realidade cultural, econômica e social, destaque da cultura brasileira, inspiração no romantismo e no realismo, linguagem regional e coloquial, simples, temas cotidianos, ideias baseadas na psicanálise, na hora de analisar os personagens no estado emocional. Fernanda, você quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar dos poetas. Não estou te ouvindo, Fernanda. Você desligou o microfone. Quero só falar rapidinho ali dos versos livres, porque às vezes eles, né, os alunos não vão. Versos livres é que eles não necessariamente precisavam ter rimas, né, Márcia? Então, por isso que eles, nesta fase, eles começaram a usar os versos livres. E nessa linguagem que eles falam regional e coloquial, eu já falei na primeira fase que um dos movimentos, o verde e amarelo, ele inclusive falava de quebrar regras da gramática, né? E isso também vem ali nessa ênfase na linguagem regional e coloquial, porque para eles, assim, o importante era a comunicação, o importante era a fala, né, Márcia? A comunicação, mesmo usando a linguagem, não sendo aquela linguagem culta, né, que nós conhecíamos nos outros romances. Então, e começou essa forma de retratar o coloquial também é uma forma de criticar o falar das pessoas. Por exemplo, os personagens do regionalismo, eles tinham uma comunicação muito deficitária, muito difícil, porque eles eram pessoas de pouca cultura e que tinham dificuldade para se comunicar. Nos romances do Graciliano Ramos. No do José Lins do Rego, o que a gente vê? O domínio do mais forte.
então, a predominância do coronelialismo, ou seja, alguém manda e os outros cumprem. E no do Érico Veríssimo, o que nós vamos ver, né? A inquietude de conseguir entender tudo o que se passa com o ser humano. Por exemplo, ele descreve o que os personagens fazem, os sentimentos, aquilo que o personagem sente, o modo como o personagem age, né? Ou seja, para mostrar como o ser humano, ele varia também de acordo com a situação, com a ação, com aquilo que ele está vivendo no momento. É muito rico, é muito importante isso tudo, né? Para a gente conseguir entender, a Ana está aí, para ela conseguir entender, principalmente, a sociologia e a filosofia. Isso é de extrema importância. E não só na prosa, nos versos também, os versos, eles, nessa fase, eles se tornaram mais curtos, mais objetivos, né? Eles também passaram a fazer questionamentos, não né? Então, eram mostrando mais verdades, buscando questionamentos do eu que a gente falou, né? E, então, do modo geral, a literatura, ela ficou bem assim, abordando todos esses temas e sendo bem mesmo para questionamentos. Passa um slide, Léo. Isso. Aí ela colocou ainda sobre o Graciliano Ramos, pode ir para o próximo. Já falou. E aqui ela colocou, é para fechar já, Fernanda? Márcia, você quer falar do Mário Quintana? Depois tem um verso. Tá. Mas entre os poetas modernistas da segunda fase, Ana, anota aí, tá? Não há só o Mário Quintana. Nós temos que destacar o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes. O Carlos Drummond de Andrade é um poeta que ele vai destacar na sua poesia um questionamento sobre os sentimentos, sobre as questões sociais, sobre as questões religiosas, sobre as questões filosóficas. Já a Cecília Meirelles, ela se volta mais para um nicho, né? Para um leque intimista, uma poesia de revelação daquilo que se passa. Pode perguntar, Ana. Ana. Eu ia pedir para você repetir de novo, porque meu sobrinho estava me atrapalhando aqui, aí ele começou a chorar, eu tive que pegar ele. Tá, você quer que eu repita os poetas? É isso? É, o que a senhora estava falando aí ainda agora. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Mário Quintana. O Carlos Drummond de Andrade, ele produz uma poesia de questionamento dos sentimentos, das questões sociais, das questões políticas, das questões filosóficas. Ele se autoquestiona e questiona através do eu lírico também as outras coisas, certo? Lógico que dentro de qualquer um nós vamos encontrar a presença dos temas universais, como o amor, a saudade, a infância, certo? A lembrança, a passagem das coisas, todos esses temas estão presentes. A Cecília Meirelles, ela já vai para um lado mais intimista, né? Que revela as preocupações do próprio eu, e também ela faz um apanhado histórico dentro da antologia poética dela, né? Dos textos que ela escreve, sobre a Inconfidência Mineira.
Na aula passada, nós falamos justamente isso, que um dos vieses seguidos pelos escritores modernistas era justamente retomar a história do Brasil. E a Cecília vai fazer isso numa antologia poética que se chama Inconfidência Mineira, certo? Ela conta a história da Inconfidência Mineira. O Vinícius de Moraes é o autor daquela música. Olha que coisa mais linda, que vem, que vai, certo? A Garota de Ipanema. Ele era boêmio, ele cantava, ele compunha e ele escrevia. E o que ele vai revelar dentro da poesia dele? Esse lado íntimo da poesia, né? De ver as coisas belas nas coisas pequenas, né? Ele tem um soneto que ele fala assim, que o amor, em alguns versos, né? Que o amor seja eterno enquanto dure, né? Que a vida é passageira, as coisas são passageiras, são efêmeras. Então, que tudo seja eterno enquanto dure. E aí nós temos o Mário Quintana, que a professora Fernanda destacou aí na apresentação. O que o Mário Quintana representa dentro da literatura para a gente? Ele representa a simplicidade poética, a descontaminação do mundo material. Ele vai escrever sobre os temas universais, com uma linguagem simples, fluida, introspectiva. É dele aquele poema que se chama Cidadezinha Qualquer. Eu estava na janela, alguma coisa assim, e vi a vida passar, uma praça, as casas, a torre da igreja, uma praça, um burrinho a pastar. Então, ele fala das coisas simples dentro da poesia dele. Poeta das coisas simples. Tem o próximo aí, Léo. Tem um. Passa aí. Isso. O Mário Quintana, ele é autor de muitas frases assim, né? Porque ele é também classificado como um pensador brasileiro. Então, ele tem muitas e muitas frases. Não faça da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-lo a limpo. Lembre-se do que disse Vinícius de Moraes, que tudo seja eterno, né? O amor e tudo seja eterno enquanto dure. Eu queria muito que todos os alunos, lessem, tomassem conhecimento dessa frase. É tão, né, tão pertinente na situação, na atual situação que a gente está, né? Ana, eu gostaria que a Ana... Você colocou mais alguma coisa, Fernanda? Tem a atividadezinha que a gente vê, aquela atividade. Tá. Põe ela, Léo, por favor. Ó, mapa conceitual. A Ana já foi fazendo aí algumas anotações, né? Produz e posta para mim depois um mapa mental, conceitual, como você quiser, falando de que tempo e de onde nós falamos, falando um pouquinho das coisas que o seu Léo apresentou, um pouquinho do que nós falamos da literatura, dos autores e das obras, e um pouquinho sobre o que a dona Maria Angélica apresentou. Eu ficaria muito satisfeita, Ana, se você fizesse isso, tá? É mais ou menos igual aquele que você postou para mim ontem ou sábado, já nem lembro do sexto roteiro, tá? Ana, você quer falar alguma coisa sobre a aula? O mapa conceitual tem que ser tudo baseado no que vocês todos falaram. Que é sobre o modernismo. Isso. Tá bom. E o que você achou da aula? Eu achei interessante.
Você gostou do formato que nós fizemos? Eu gostei, eu achei interessante, só não deu para mim participar mais porque o meu sobrinho ficava me atrapalhando. O professor Suso, que entrou aí para dar uma força para nós, o que achou, professor Suso? Eu achei muito bom, eu só entrei atrasado, né? Porque eu estava meio enroscado aqui com um monte de coisa, mas achei muito interessante. Peguei o finalzinho da aula da Angélica, matei saudade de algumas obras que fazia tempo que eu não via. Eu tô um tempo sem ver arte, eu já estou me sentindo desamparado. É muito gostoso, é muito legal. A aula da Fernanda também é muito bacana, porque assim, já tem 2 anos que eu não dou aula de português, gente, eu estou desatualizado. Estava me sentindo um aluno aqui, prestando atenção, relembrando de tudo, muito legal. Eu faço das palavras, não sei quem disse, foi a Fernanda, né? Deveria ter tido mais aluno, né? Porque tem muita informação dentro da arte, da literatura, que é, assim, de suma importância para a construção de qualquer cidadão, né? A arte e a literatura, ela é o carro-chefe da sociedade, né? É Ana, como que é o nome da aluna? É a Ana. Ana, porque aqui para mim tá Scar Mello. Ana, de jogo. Ah, entendi, eu também sou de jogo também. A literatura e a arte, ela move o mundo, praticamente, né? É da arte que a gente, às vezes, tira inspiração, tira esperança, tira tudo, e a literatura também é um carro de mão, assim, é uma muleta pra gente, sabe? Às vezes a gente não tá muito bem, você vai entender isso, você vai envelhecer, você vai entender o que eu tô dizendo, sabe? É fenomenal, aproveite bastante. Uma dica, dá uma dedurada dessas aulas legais para os outros colegas. Eu ia falar isso, Ana. Vocês Abusando da sua boa vontade, grava um áudiozinho no grupo para os seus colegas. Gente, as aulas de língua portuguesa. Não é gramática ali. Não estão gravadas, estão sendo ao vivo. Dá uma ajuda aí, Ana, para nós. Sabe uma coisa que eu achei importante, Ana? Quando eu estudei literatura, nós não tínhamos essa ligação com o professor de história, com a professora de arte, então foi tão difícil entender o Graciliano e o Ramos quando eu fiz a leitura, porque eu não conseguia entender o contexto histórico que ele estava falando. E hoje, né, aqui fazendo parte, eu ouvindo cada professor, eu percebi o quanto a nossa escola mudou, enquanto até a nível de visão, né? Porque nós estamos aqui contextualizando várias áreas para facilitar que vocês entendam as obras. E quando eu estudava não era assim. Então, você tinha aula de literatura, você tinha que tentar entender, procurar, compreender, e hoje foi feito toda uma ligação, um caminho para vocês aprenderem. Então, seria legal que você falasse para os alunos, num áudio, como a Márcia sugeriu, todo esse trabalho que a nossa escola está fazendo, no sentido de promover um aprendizado de verdade para você, mostrando a história, mostrando a arte, a literatura, a língua portuguesa. É assim, um trabalho assim que eu mesmo, enquanto professor, fiquei encantado de ouvindo a professora Maria Angélica falando de arte, as professoras de literatura. Então, a gente vai fazendo um link e você vai lembrando até coisa que você estudou, que na época você não sabia o porquê. Então, hoje, eu ouvindo a professora Fernanda falar do Graciliano Ramos, eu fui lembrando de quando eu li, coisas que eu fiquei em dúvida, o recorte que a professora Márcia também fez. Então, é muito importante essa união das áreas e essa visão que nós, enquanto professores, estamos tendo e estamos oferecendo para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes, assim, vou tentar ser bem rápido, eu não vou te alugar muito, Ana, mas eu fiquei, assim, curioso, como o professor Léo falando, né, na minha época também a coisa era muito separada, a gente tinha uma certa dificuldade de fazer essas associações agora, mas para você, assim, o que você acha de tudo isso, assim, dessa aprendizagem, o que isso acrescenta em você, como você enxerga o mundo, como é que você consegue associar, por exemplo, a época em que não tinha internet, né? Então, por isso que as fases da arte, da literatura em geral, são divididas em fases, né? Hoje a coisa assim, acontece uma coisa lá no Japão, ao mesmo tempo a gente já está sabendo aqui.
Hoje não é muito separado. Se você fosse criar um nome para a época que a gente vive hoje de literatura e arte, você ia falar o quê? Tipo, tem o modernismo, né? O contemporâneo, que seria assim, mas tirando o contemporâneo, né? Que é a época que a gente está vivendo, você daria que nome? Bagunçaria? Joaria? Ou Daria o nome, sabe de quê? De Fim dos Fins. Como é? Eu colocaria o nome de Fim dos Fins. Fim dos Fins? Caramba, você é otimista, hein? Ao mesmo tempo que as coisas evoluíram, eles estão fudendo com o planeta também. Nossa, seria uma coisa mais assim, tipo, fins dos tempos, era apocalíptica, alguma coisa assim? É bom, mas ao mesmo tempo eles estão poluindo, entre outras coisas no mundo. E o que você escreveria se você pudesse apertar um botão e o livro saísse pronto, ou uma obra de arte saísse pronta? O que você pintaria para guardar para as próximas gerações, se é que vai ter uma próxima geração, no seu ponto de vista? Pergunta difícil, viu? É lógico, eu não estou aqui para facilitar. Deixa eu pensar. Mas você foi bem perto, cara. Eu gostei da sua visão. Assim, é meio pessimista, mas eu achei bem focada. Você está bem antenada nas coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, se você fosse escrever um livro, assim, que você acha, assim, um tema que seria importante para a próxima geração ler e não ferrar que nem a gente está ferrando. Vai, vamos colocar dessa maneira. Pode dar um chutão, hein? Sobre Empatia. Oi? Empatia. A habilidade do outro compreender que o outro também é vivo, tem a mesma importância de vida quanto a você. Um exemplo bom é que, tipo assim, hoje em dia, você tem muito dinheiro, você sai desmatando, construindo prédio, e que se for dos bichos. Então, seria uma coisa de empatia. Você pode evoluir o mundo, mas você tem que pensar nos bichos, nas árvores também, que dá o próprio oxigênio pra gente. Entendi. Eu vou fazer um link só para fechar, para não alugar a aula das professoras. Me desculpem. Por exemplo, Mas, olha, a gente estava falando do Vidas Secas, né? Por exemplo, quando o escritor propriamente dito fez esse livro, ele teve essa intenção, né? Porque na época as pessoas não olhavam para o Nordeste. Então ele escreveu um livro para que as pessoas justamente se tocassem de que as pessoas ali também eram vivas, também tinham sentimentos e também tinham importância, entendeu? A importância da literatura. Imagina se pessoas como ele não escrevessem, né? Então, assim, gostei da sua resposta, achei muito legal e parabéns por você estar aqui. É de seres humanos como você que a gente precisa, né? De que acredita nas coisas e faça as coisas funcionar, tá? Meus parabéns para você. Ana, semana que vem tem a terceira fase, tá? Semana que vem. Aí, mas dá para... Tá? Semana que vem eu vou falar de Cândido Portinari, vou falar de Alfredo Volpi, de mais 2. Eu vou vir assistir, sabe por quê? Porque uma coisa é a gente se virando, fazendo sozinho as coisas, a atividade, outra coisa é os professores explicando. Lembrando, Ana, que tudo isso que nós estamos falando, ela está na situação de aprendizagem 2 do caderno 2. Tem um quadrinho lá no final da situação de aprendizagem que cita a primeira fase modernista, segunda fase modernista, terceira fase modernista, tá? Então, eu e a professora Fernanda, a gente está trabalhando juntas nisso, com o auxílio do professor Léo, com o auxílio da professora Maria Angélica, para que vocês tivessem essa aula rica como vocês estão tendo, que nem sala de aula seria tão rica assim, porque eu não tenho condições de levar as obras de arte todas lá, né, para fazer isso. Eu ia citar os autores, os pintores, eu ia falar da relação com a literatura, a mesma coisa o contexto histórico. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de ouvir cada professor falar de um elemento que compõe a literatura. Suso, muito pertinente sua intervenção, tá? Muito obrigada,
por tudo. Ana, faça com carinho o áudio que a gente sugeriu, tá? Coloca no grupo da sala, nós estamos precisando. Eu gostaria que, além de você, estivessem aqui os 60 alunos, né, dos terceiros anos, para que pudessem ter compartilhado conosco esse momento. Muito obrigada. Obrigada a todos. Vamos fazer uma foto, hein? Obrigada. Vamos fazer uma foto agora. Não faz. Vai, El, faz uma foto que eu não sei fazer, não sei mexer. Peraí, vou capturar. Vou sorrir, hein? Tirar foto com cara feio, vai fazer tudo de novo. Foi? Só um minutinho, tá capturando a imagem. Pronto. Pronto. Porque é um tal, viu, Ana? Que a escola em tempo integral quer saber se você está trabalhando mesmo direitinho, que é um tal de provar tudo com foto. Meu Deus do céu. Então tá, gente. Até mais, Tchau, gente. muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.